turminha do quarto ano. Teremos mais uma aulinha de história. Abram o livro de vocês na página 63, ok? Peguem o livro de história, olhem aí e coloquem na página 63, ok, gente? Vamos aprender um pouquinho mais sobre os negros, sobre as comunidades afrodescendentes, ok, gente? Na página 63 tem um texto com o tema Canto das Três Raças, certo? Eu não vou ler esse canto, esse texto. Vocês irão ler para a mãe de vocês, para o pai, para quem é do reforço, em voz alta, para vocês treinarem a leitura, certo? Leiam o texto. Passem para a página 64. Vamos continuar falando sobre comunidades afrodescendentes. Ele começa o texto com uma pergunta que eu vou passar para vocês. Para cada um de vocês, em particular, o que é liberdade? Pensem aí, o que é liberdade? Qual a importância de ser livre? Qual a importância de liberdade? Para mim, eu prezo muito pela minha liberdade. É muito bom a gente ser livre, ter direito de escolhas, até porque foi Deus que nos deu o livre-arbítrio, né? Se Deus nos deu, ninguém aqui na Terra tem o direito de tirar. Certo, gente? Deus me deu livre-arbítrio para eu escolher. Eu sou livre para ir, para vir, para tomar decisões que eu achar melhor. Ok, gente? Quando eu falo de liberdade, tem pessoas que às vezes cometem alguns delitos e sim, se privam de sua liberdade. Porque eles tiveram livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal e escolheram fazer práticas erradas, ok? Mas no geral, a gente somos seres que nascemos para sermos livres. Certo, gente? Os negros africanos, lá atrás, quando o homem branco chegou lá no continente africano e começou a trazer eles para cá para trabalharem como escravos, não esquecendo que eles já eram escravos lá no continente africano, que eu expliquei na aula anterior, gente. Porém, não era aquela situação deplorável, subhumana. Foi depois que o homem branco chegou que começou aquela situação ali deplorável de vida, certo? Porém, quando eles vieram da África para o continente americano onde nós vivemos, eles prezavam muito pela sua liberdade. Não pensem que eles chegaram aqui, foram vendidos naquela situação e ficaram de mãos atadas, não, gente. Eles não perdiam uma oportunidade de lutar pela sua liberdade, porque todos nós é um direito nosso, ok? Mesmo vivendo com sede, com fome, sem ter um conforto, alguns longe de seus parentes, eles tiravam de sua pouca força, eles tiravam de sua fraqueza, certo? Forças para fugir daquela situação de escravidão, certo, gente? Quando eles ouviram falar sobre os quilombos, então eles começaram a sonhar mais alto, certo? Os quilombos foram muito perseguidos. Por quê? Porque a criação dos quilombos, que eram um lugar no meio da mata fechada, um lugar denso, de difícil acesso, era uma afronta, era uma ameaça ao homem branco, aos senhores de engenho, aos ricos da época. Por quê? Quanto mais africanos se evadissem para esses quilombolas, eles, economicamente falando, iriam se enfraquecer, porque não ia ter mais aquela mão de obra gratuita, porque os negros não recebiam salário. Se eles fossem pagar outros brancos para trabalharem para si, eles iam ter que coçar o bolso. E isso eles não queriam, porque a mão de obra escrava era o quê? Era de graça, eles não pagavam salário para esses negros, certo? Então, o principal quilombo foi o quilombo dos Palmares, certo? Ele ficava situado entre Pernambuco e Alagoas, certo, gente? Quando esses índios começaram a fugir das fazendas para esses quilombos, eles eram perseguidos pelos feitores, chamados capitão do mato, certo, gente? Mas, quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste novelas falando sobre isso, foi que terminou a escravizaura e começou Escrava-Mãe. Vocês estão em casa, não sei se vocês assistem. Vocês vão ver essa perseguição. Porém, não eram só os capitães do mato, os feitores, que perseguiam os índios fugidos, não, gente. Eles também eram perseguidos por cães de caça. E pasmem vocês, quando esses cães de caça alcançavam esses negros, eles os matavam, eles os estraçalhavam, porque eles eram ferozes, certo? Eles eram treinados para isso. Ok, gente?
Os quilombos passaram a existir no ano de 1930 e estendeu-se até 1888, com a abolição da escravatura. A vida nos quilombos também não era fácil. Eles estavam livres dos maltratos, da fome, da sede, mas eles viviam com medo e traumatizados, certo? Tinham medo de serem descobertos, certo? Porque eles seriam recapturados, poderiam ser mortos e alguns iriam para o pior dos castigos, que era o castigo no tronco, onde eles tinham as mãos amarradas para cima, amarrado embaixo num pau grosso e apanhavam grandes surras a ponto de abrir as costas dele. Era um castigo tão intenso, gente, que muitos saíam dali mortos, não resistiam àquela dor intensa. Ainda hoje existem comunidades quilombolas, certo? Onde se mantém as tradições e as vivências, baseados na resistência. Só que são em lugares mais reservados. Seria muito bom vocês pesquisarem sobre isso, certo? Em 1933, essas comunidades, essas propriedades receberam o direito de ficar com essas terras para si, ok, gente? Sendo reconhecidas como lembranças históricas dos quilombos. Na página 66, ele fez um resumo sobre o Quilombo dos Palmares. Porque o Quilombo dos Palmares foi o mais importante. Como eu já falei, ele ficava situado entre Pernambuco e Alagoas, certo? E ele tinha um chefe muito famoso, conhecido como Zumbi dos Palmares. Daí o nome Quilombo dos Palmares, em homenagem ao seu fundador e chefe, certo? Quando os negros desembarcavam nos portos de Rio de Janeiro, Recife e Salvador, cansados, famintos e sedentos, eles eram levados direto ao trabalho, que Tia já explicou isso em várias outras aulas, certo? E além dessas situações deploráveis, vocês sabiam que eles não podiam nem cultuar os seus deuses africanos? Eles tinham que seguir a religião católica a pulso. Porque qual é a religião que predomina lá na África? É o axé, candomblé, que são de origem africana. Mas quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram obrigados, não podiam mais cultuar seus deuses, gente. E isso também é uma forma de escolha. Eu posso escolher o Deus que eu quero seguir. Eu quero escolher a minha religião, certo? Eu sou evangélica, tenho alunos que são católicos e de outras religiões. A gente tem direito de escolher, mas quando eles chegavam aqui, até isso era usurpado deles, era tirado, certo, gente? Algumas mulheres, iremos fazer uma pesquisa sobre algumas mulheres, tornaram-se mucamas. E o que eram mucamas? Eram escravas que passaram a trabalhar dentro da casa dos seus senhores, certo? Eram damas de companhia das suas senhoras, certo? Cozinhavam, passavam. Quem assiste a novela, eu vou falar um exemplo que eu creio que todos assistem, a novela Jesus. Tem a esposa de Pilatos e tem uma mulher que fica com ela, certo, gente? Lá na época era uma escrava negra. É só para vocês entenderem melhor, certo? A mulher que acompanha ela, que coloca o colar, que coloca a roupa, que às vezes até dá banho. Então, essa pessoa fazia isso com sua senhora, certo? E algumas receberam o nome de mãe preta, ama de leite. Por quê? Às vezes elas vinham grávidas ou engravidavam aqui no nosso continente e tinham seus bebês no mesmo tempo que suas senhoras também tinham. Então, elas amamentavam as filhas de suas senhoras. Vamos lá. Os escravos que conseguiam fugir eram perseguidos, certo? E castigados no tronco, feito eu já falei, certo? Com esses índios que fugiam e eram recapturados, quando não eram estraçalhados pelos cães ou mortos pelos próprios capitães do mato, os feitores, eles passavam a usar cangas. E o que são cangas, gente? Eram argolas no pescoço, fixados por uma corrente grossa que colocava num, esse aqui já vinha a corrente e agarrava no outro, a argola de ferro, ficava aquela tirinha de negros, de escravos, com essa argola no pescoço, gente, de ferro, pesada, machucava eles aqui do sangue descer, ficava em carne viva, era uma coisa absurda. Pesquisem sobre isso, é bom para vocês aprenderem um pouco sobre os negros, né, os escravos. E também enforcavam, chegavam a enforcar, certo? Esses escravos, essas cangas, certo? Vamos lá. O Quilombo dos Palmares, ele reuniu mais de 20 mil pessoas. Porque nesses quilombos não viviam apenas negros, não. Viviam índios e viviam brancos foragidos da lei, que fugiam dos seus senhores, cometeram algum crime e também estavam fugindo e se abrigavam nesses quilombos. Ok, gente?
Zumbi era um guerreiro africano, certo? E ele virou uma lenda por sua coragem, certo, gente? E por várias vezes o quilombo dos Palmares tentaram perseguir eles, tentaram invadir, mas ele resistia. Tipo, ele treinou os escravos, ele treinou as pessoas que estavam com ele, e eles lutavam, eles enfrentavam e venciam. Até que no ato de traição, ele foi vencido, foi capturado, sua cabeça foi decapitada e foi colocada em praça pública, certo? Ele morreu assim. A morte dele foi no dia 20 de novembro de 1695. E até hoje, aqui na escola e em todo o Brasil, no dia 20 de novembro, comemora-se o dia de quê, gente? Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi, certo? Resistência negra à escravidão. Como eu já disse, página 69, eles nunca aceitaram a escravidão, eles fugiam. Para os índios, essa fuga foi mais fácil, porque eles já moravam aqui quando o homem branco chegou, então eles conheciam o território, eles conheciam as rotas de fuga, quando eles podiam se evadir. Os negros não, eles vieram de um continente distante para cá, eles não sabiam, tinham noção. Imagine a gente ser colocado lá na França, no centro da França, sem nunca foi lá, não conhece. A gente fica sem direção para onde ir, não é verdade, gente? Se me colocar no centro de Jaboatão, eu vou saber voltar na hora. No centro do Recife, eu vou saber, porque a gente conhece. Mas em outro estado, isso aconteceu com os africanos, eles não tinham noção para onde fugir, certo? Então essas fugas eram bem complicadas para eles, por isso eles foram tão escravizados. Mas eles nunca se deram por vencidos, eles sempre se rebelaram, certo? Fugindo, ok, gente? Lutando contra os seus senhores, e em casos extremos eles chegavam a se suicidar, eles tiravam a própria vida, certo? Para fugir daquela situação. Os que conseguiam fugir para os quilombos tinham que plantar o que comer. Eles levavam uma vida autossustentável. Não dependia de ninguém para se alimentar, não. Eles plantavam e do que eles plantavam eles se alimentavam. Procuravam a sua água ali perto de rios e traziam para os quilombos. E também eles viviam com medo, gente. Mesmo ali longe das surras, dos castigos, da fome, da sede, eles viviam com medo de serem descobertos, de serem capturados. Ok, gente? Mas mesmo assim, eles nunca desistiram, eles sempre lutaram para superar seus traumas e recuperar sua cultura e suas tradições africanas. Agora eu quero que vocês pensem comigo. O racismo, o preconceito acabou? Será que até hoje os negros, certo? As pessoas negras, ainda não estão lutando pelo direito? Vez ou outra acontece um caso de racismo, feito aconteceu recentemente com o jogador Neymar, né? Isso que foi chamado, acho que de macaco, não sei bem. Eu não acompanho muito esse tipo de notícia, mas eu ouvi assim por alto. Então, até hoje, os negros ainda continuamos lutando pelos nossos direitos, gente, que é igual ao do homem branco. Somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. Beijo para vocês e até a próxima.